Bom dia! Bem-vindo ao Saúde Você, mais um domingo para falar de bem-estar, prevenção e qualidade de vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre dor, com elas que estão sempre aqui trazendo informações importantes para vocês. Hoje nós vamos falar sobre artrite e artrose. Confira! E agora eu começo o programa conversando com a doutora Laura e a doutora Catarina. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Sempre bom estar aqui com você, aqui na Band. Seja bem-vinda ao programa. Tudo bem, doutora Laura? Tudo ótimo, Duda. Todo mundo sem dor, para a gente falar de um tema importante. Primeiramente, quero agradecer a presença, dar parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na área da saúde, tratando de algo que todo mundo vai sentir em algum momento da vida, que é dor, né? E quem gosta de sentir dor? E a gente sabe que conforme o tempo vai passando, muitas pessoas têm se queixado de artrite, de artrose, mas o que é artrite e artrose? A gente precisa entender e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Pois é, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é bem assim, né? A artrose, também chamada de osteoartrite, ela é uma degeneração das articulações. O que é isso? É um desgaste progressivo que vai ocorrendo na articulação. E geralmente forma alterações ósseas, inclusive na articulação, que são, por exemplo, os bicos de papagaio da coluna. Já a artrite, ela é uma inflamação da articulação. Ela não está relacionada a um processo degenerativo. Ela está relacionada pura e simplesmente a uma inflamação, podendo ser por processo infeccioso ou inflamatório, puro e simples. E agora, sintomas. Quais os sintomas de um e os sintomas de outro? Isso. A osteoartrite, né, que é a artrose, famosa artrose, o paciente ele cursa principalmente com dores articulares, Duda. Mas quando a gente fala da artrite em si, aí a gente vai encontrar outros sintomas, como vermelhidão, o inchaço na articulação, e isso é um principal fator de diferença entre elas. Calor no local, né, Catarina, da artrite também está sempre muito presente também. Mas quando a gente fala sintomas, a gente sempre fala que o importante é tratar a causa. E quando a gente fala de causas, o que causa artrite, o que causa artrose? Bom, como eu falei no início, a artrose ela é degenerativa. Então, a gente tem que pensar sempre em causas degenerativas. Idade, fator genético, são causas potenciais de desenvolver artrose, inclusive às vezes em idade mais precoce. Eu ia te perguntar isso, porque dizem que a artrose, com o envelhecimento, as pessoas podem vir a desenvolver. Mas eu já vi pessoas mais jovens com artrose. Exatamente. E aí você também tem um fator importante, não só genético, mas a questão da atividade física. A gente sempre está aqui falando que a atividade física é excelente para a saúde no geral, mas principalmente para o tratamento de dor. Fortalecimento? Só que a atividade física, ou de forma não guiada, né? Não orientada, ou às vezes de uma forma muito intensa, como são os desportistas, por exemplo, levam a artrose precoce. Quer ver uma coisa bem, um exemplo? Essas lesões do Neymar, por exemplo, né? Sim. Cada lesão que ele tem no joelho, ele traz mais para precoce uma possível artrose. Nossa, foram quantas cirurgias já, né? Várias, está operando. Aliás, Duda, boa recuperação para o Neymar. A gente não pode esquecer, uma das principais causas também da artrose, o sobrepeso, a obesidade. Exatamente. E aí a população jovem também, obesa, né? Então, isso é um dos principais fatores. Eu sempre falo que as pessoas precisam parar de romantizar a obesidade. A obesidade já tem CID, mas ela tem uma predisposição a desenvolver outros problemas de saúde, como, por exemplo, uma artrose. Então, a gente vê muito essa polêmica na rede social, eu acho que não pode romantizar. As pessoas confundem e ser feliz, ninguém está dizendo que não tem que ser feliz, você tem que se amar do jeito que você é. Mas se você sabe que algo possa prejudicar a tua saúde, você precisa olhar com mais carinho para isso, porque isso também é um sinal de amor próprio, né? Exatamente. E já as artrites, como eu falei, elas são geralmente relacionadas à inflamação. Aí pode ser infecciosa, como por exemplo uma artrite séptica. Às vezes fez algum procedimento, alguma coisa, um ferimento no joelho, por exemplo, infecta a articulação. Ou, por exemplo, doenças reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide. Tudo isso podem causar dores articulares inflamatórias
que são as artrites. Essas doenças, Duda, que a Laura citou, elas são as consideradas doenças autoimunes. Sim. Entende? Então, são doenças que podem ser diagnosticadas em uma consulta com um reumatologista, por exemplo. Agora, vocês são especialistas em dor. O que alivia num tratamento de artrite e de artrose, já que são diferentes, né? O que alivia, o que traz esse alívio dessa dor? Porque é uma dor intensa. O tratamento, tanto da artrite quanto da artrose, é um tratamento multidisciplinar. Isso que eu quero deixar claro aqui para a população. O reumatologista, ele faz uma interface com nós, que somos médicos da dor. Então, existe o tratamento da doença, artrite reumatoide, que envolve medicações específicas para isso, envolve muitas vezes medicações biológicas. E existe o tratamento da dor, mas o tratamento da doença em si já ajuda na dor. Entendi. Mas das medicações que nós podemos utilizar nos dois quadros, existem os anti-inflamatórios, que ajudam bastante. Em algumas situações, há necessidade do uso de opioides. E também não podemos esquecer do tratamento não farmacológico. A acupuntura, a fisioterapia, o fortalecimento, que é a musculação guiada, é muito importante para o tratamento. A acupuntura eu sempre reforço aqui. Eu tive tendinite gestacional, né? Era uma inflamação tão intensa, e nós tratamos com a acupuntura. Né? Respondeu muito bem. Eu respondi super bem esse tipo de tratamento. O que são esses... Tem um bloqueio e viscosupplementação, doutora. Como que é esse bloqueio? Os bloqueios intraarticulares, eles são muito utilizados para o controle da dor, tanto da artrite quanto da artrose. Eles geralmente são feitos com anestésicos locais e corticoides. Mas em consultório ou no hospital? Podem ser feitos no consultório, inclusive. Óbvio, quando o paciente é muito idoso ou traz algumas comorbidades importantes, primeiro de tudo, nós temos que prezar pela segurança do paciente hospitalar, com certeza. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue fazer esses procedimentos dentro do próprio consultório. Já a viscosuplementação, ela é direcionada para artrose. Como eu falei, a artrose é um desgaste da articulação, da cartilagem. Sim. Essa viscosuplementação vem tentar fazer a função tanto lubrificante, quanto também uma ação anti-inflamatória da cartilagem, o que faz diminuir a dor. E a gente continua tendo dúvidas aqui, querendo sanar cada vez mais, porque quando a gente fala de dor, eu já ouvi dizer e já vi relatos de pessoas que, de tanto sofrer de dor, desenvolveram a depressão, por exemplo. Vocês já viram casos assim? Exato, Duda. Isso acontece todo o contexto da dor, né? Então, a dor, ela tem, sim, um significado emocional muito importante para o paciente. Então, quando a gente fala de tratamento multidisciplinar para dor, isso daí tem que ser muito levado a sério. Então, as pessoas precisam entender que a pessoa que sofre com dores, ela precisa de atenção, de carinho, de cuidado, precisa da humanização da medicina, porque o sofrimento é muito intenso. Imagina você ter suas articulações doendo 24 horas e imagina que esses pacientes, eles perdem a capacidade funcional de andar, subir escada. Então, tudo isso impacta nas emoções, né? Eu percebo porque meu pai tem uma dor no pé muito forte e ele fica as noites sem dormir. Eu percebi realmente que meu pai teve uma alteração emocional, né? Você percebe que a pessoa começa a sofrer tanto de dor e às vezes não quer incomodar o filho, o marido, a esposa. Então, assim, é importante também quem está sentindo a dor falar, né? Para que a gente possa, quem está ao redor, a família, ajudar e dar esse acolhimento, né? Exato. Porque às vezes essa mentalidade de não quero dar trabalho para ninguém, eles acabam muitas vezes até nem falando, né? E acontece assim, que as pessoas acham que ter dor é normal, né? Né? Que acha que ter dor é normal. Então, na verdade, você que tem dor, você que está aí em casa, telespectador, que tem dor, não é normal ter dor. Então, tem que buscar ajuda, buscar tratamento, porque hoje nós temos diversos tratamentos, Duda. Hoje a medicina está muito avançada, tem muito recurso que pode ajudar na situação das mais diversas dores possíveis, não só as dores articulares, Vocês né? consideram de suma importância um acompanhamento até psicológico, se for o caso psiquiátrico, a gente não sabe qual é o estágio, né? Exatamente. E lembrando que Saúde a artrose é degenerativa, ou seja, como você mesma mencionou, com a idade vai piorando. Sim. Ou seja, os idosos têm muito mais artrose do que os jovens. O idoso, ele já tem uma limitação pela própria idade, né? Ele já tem a ideia, não vou incomodar. Exatamente.
e fica lá no cantinho dele. Agora, pensa que ele vai ter uma limitação física, como a doutora Catarina falou, importantíssima. Então, para ele levantar da cama e dar o primeiro passo, já vai ser difícil. Uma artrose do joelho ou uma artrose de quadril, por exemplo, que são muito frequentes. Pensa agora, emocionalmente, a carga que ele vai trazer para si e o risco de depressão começa a aumentar consideravelmente. Meu pai nunca teve nada, mas eu percebo que ele desenvolveu em alguns momentos um isolamento, uma tristeza que está ficando um pouco eminente. Então, assim, isso que vocês estão falando faz muito sentido, eu estou dando meu depoimento até, porque... E ele fica assim, ai, toda vez que eu ligo, como você tá? Eu estou ficando velho. Pai, você dormiu? Ai, nem vou mais falar nada, porque eu não durmo, é muita dor. Então, você vê que a pessoa realmente começa a associar essas dores, à idade, a não querer dar trabalho, e a pessoa realmente vai se deprimindo. Sim, e você falou sobre isolamento social. Sim. Isso é muito comum no idoso e com dor crônica aumenta muito. Por isso que os bloqueios, o tratamento através de medicações injetáveis, dentro do joelho, dentro do quadril, dentro do ombro, por exemplo, que são o que a gente chama das infiltrações intraarticulares, são tão importantes, às vezes, para tirar da crise daquela dor inicial e permitir que o idoso consiga ir na igreja, ir até o vizinho, ter qualidade de vida, fazer as pequenas ao rotinas, redor da quadra, né? Vá até o mercado. Fazer a fisioterapia, né? É importante tu me falar, porque muitos começam um tratamento com fisioterapia, aí começa a sentir dor, sabe, Duda? Começa a sentir, aí diz, não vou mais fazer. Desanima porque está fazendo esforço que não faz normalmente. E aí que entra os bloqueios também, porque faz o bloqueio, melhora da dor e consegue reabilitar melhor a fisioterapia. Então, esse arsenal terapêutico para a dor, ele tem que ser utilizado. Doutoras, obrigada pela participação de vocês, mais uma vez aqui no Saúde Você. E vocês continuem acompanhando o Saúde Você no nosso canal do YouTube, Saúde Você com Duda Rodrigues. Tem o grupo Saúde Você, onde tem lá o arroba de todos os especialistas do nosso programa. E você não pode deixar de me acompanhar nas redes sociais, dudarodrigues.oficial. Um beijo para vocês e até o próximo domingo.